Muito bem. Por que o Faro está aqui? Porque continua acontecendo algo que ao longo dessas décadas que estamos juntos aqui no programa, já cansamos de falar. E um dia fomos até lá para mostrar tudo que está acumulado, exames caros às vezes, exames também desses rotineiros, que o cara vai e pede, depois nunca volta para buscar. Você vai falar, é problema dele, não é nosso, porque nós estamos pagando isso tudo. Isso tem um preço. Aí o cara caprichosamente não vai buscar e nós pagamos a conta. Mas não é de pouco que eu estou falando, não. O Faro vai falar agora com a gente para você. É assustador o número de pessoas que vai no médico, está passando mal, o médico pede o exame, ele vai lá, faz o exame e nunca mais volta para buscar. Isso é caro. E precisa acabar. O secretário me conta hoje, tem como dimensionar isso em custos hoje do que vocês têm acumulado lá de exames e... Mas vai de tudo, gente. É raio-x, não é verdade, Fábio? Sim. Hoje nós não temos esse custo, né, o financeiro dessa perca, né? O que nós temos é, em números, a quantidade assim, de abstenção, né? A quantidade de pessoas que deixam de ir realizar os exames, e também temos o percentual daquelas pessoas que vão, realizam os exames e depois nunca mais retornam para retirar os resultados ou dar aí um segmento. Não tem lei que faça vocês, então, nesse caso, falar, já que é assim, você vai pagar, então, do teu bolso. Eu falo, tenho vontade de fazer tudo isso, né? Mas legalmente não existe como, nenhum, algo que nos dá esse direito de cobrar, né, da população, alguma coisa assim, alguma tarifa, alguma multa, né? É um abuso. É um abuso. Eu fico realmente perguntando, será que o plano de saúde aceitaria isso? Não, porque ele cobra. Com certeza não. Então, se o cara não for buscar, ele não tem prejuízo. Em tese, acho. Sim. O SUS, não. Vai ficando lá, e o cara não vai, e o povo é que paga. Entende como é que o dinheiro vai escapando pelos dedos das mãos? Sem contar que essa pessoa, né, que vai, marca o exame e não vai realizar, ele tira a possibilidade de outra pessoa estar fazendo, né, de ter o diagnóstico mais rápido. Aquele, às vezes, que tem uma necessidade realmente, né, porque eu falo, a pessoa que tem um pedido de exame, marca e não vai realizar, e de fato ele não deve ter necessidade nenhuma, né? É algo momentâneo que ele acha que deveria ter um pedido de exame e fazer um exame. Eu acho que a lei é muito boazinha nesse país. Parece que os legisladores, deputados e senadores, eles não gostam de tomar medidas que às vezes não são agradáveis. Sim. Sabe? Por que não uma lei que, se o sujeito não for buscar, lança uma dívida para ele daquilo lá? É ou não é? Eu concordo. Tem né? Aí ele vai dizer assim, não, mas é porque depois eu melhorei. Então não agenda, né? Não Mas pega a depois que ele vaga. fez o exame, tem que buscar. E nós é que pagamos. Esse que é a questão. Sim. Nós é que pagamos. E percebe como o dinheiro acaba saindo pelos dedos das mãos? Vou dar um outro exemplo aqui. Uma lei, o Faro deve saber disso, claro. Existe no Brasil uma lei pela qual, se o cara bater na mulher, por exemplo, machucar essa mulher, todo o procedimento no SUS que for feito para curar essa mulher, pela lei, o marido que paga, não é o SUS, não. A conta vai lá para o marido. Existe lei. Sabe quantos já foram punidos nesse país por essa lei? Ninguém. Ninguém. E nós pagamos a conta do cara que meteu a mão na mulher, judiou da mulher, o que já é um crime por si só, e ainda foi beneficiado porque não paga essa conta. Você percebe como é que o dinheiro vai e não chega na finalidade? Aqui, hoje, então, se não tem como em valores, em quantidade, deve ser um negócio descomunal. Sim, chega em torno, né, de 25%. Tudo isso? Sim. Um quarto? Um quarto. Um quarto daquilo que é disponibilizado é perdido, né, pela abstenção, né? O cara agenda, não vai realizar, né? E vamos colocar aí mais uns 12% daqueles que vão, realizam e depois não vão buscar os exames. Isso dá 30%? Dá quase 35%, Um terço. 37%. É muito alto, né? É muito alto. Então, poderíamos dizer que, no quesito exames,
1/3 o povo paga sem necessidade. Sem necessidade. 30% é à toa. À toa. E tanto o SUS quanto a prefeitura, quanto o hospital, vocês não têm meios legais? Para cobrar isso da população, né, fazer com que ela ressarça os cofres públicos, né, do SUS, isso a gente não existe meio legal para fazer, né? Tem que engolir a seco. Engolir a seco e tomar pancada, porque aí a fila não anda, você não consegue dar vazão. Porque o Brasil é bonzinho demais, secretário. Mas, assim, é muito generoso. Só uma observação, né? Eu falo isso também. Eu falo ocasionado por conta da parte da clínica médica também, né? Porque prescreve o exame às vezes sem uma necessidade, né? Só pela queixa, e às vezes o médico entende que tem que pedir um exame, mas temos que ter clínica médica, também né? tem que entender o que está acontecendo. O exame, na verdade, ele é paciente. só um auxílio diagnóstico, né? Porque tudo que é de graça ninguém dá valor. Esse que é o problema, claro. Tudo que é de graça. Meus amigos, se vocês construírem em Matão mesmo, em qualquer cidade brasileira, um centro de lazer bonito, público, e deixar de graça, em pouco tempo arrebentam tudo. Você cobrar R$5 para o cara entrar, ele dá valor. É incrível, mas é verdade. Tudo que é de graça não tem valor. Tudo. Na verdade, assim, né? A pessoa não sai do bolso dela, né? Teoricamente, ela não paga por aquele procedimento, por aquela consulta. Então, ela entende que aquilo não tem custo, mas tem um custo. No plano de saúde que vai cobrar isso, eu duvido que os caras abusem tanto. Ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. De alguma forma, acho que o plano de saúde deve cobrar. Né? Não, sim. No vermelho é que ele não fica. Uma vez eu fiquei doente nos Estados Unidos. Se você for lá no hospital, ninguém quer saber se você é da Paraíba, se você é de Singapura, de onde quer que seja. Você é um ser humano. Eles te recebem. E qualquer problema de um resfriado, que era o caso, me enfiaram num 5, 6 exames diferentes dentro do hospital. Um dia inteiro. Eles não, enquanto não fechou o diagnóstico, não me liberaram. A conta deu 3 mil e poucos dólares. Mas continha o seguro viagem, então o seguro viagem que é obrigatório você pagar, aquilo lá o seguro pagou. Só que o seguro só paga depois. Eu fui sair do hospital, ninguém quis saber se eu sou brasileiro, se eu sou não sei o quê. Ninguém quis saber para quem vai mandar a conta. Lá funciona assim. Eles fazem tudo que precisa e você sai na boa? Não. No endereço teu vai chegar um boleto. Veio o boleto para mim. Aí você se apresenta e diz, não, quem vai pagar, no meu caso, o seguro viagem paga. Mas se não fosse o caso, você fosse um morador lá dos Estados Unidos, o boleto chega. E se você é pobre, não tem condição, você tem que ir lá no hospital, na assistência social, você vai ser entrevistado, vão ser checadas as suas condições financeiras. Você não tem condições de pagar? Não. Você tem a condição de pagar 10% só, eles cobram. Ah, você pode pagar 50% pelo que eu vi dos seus ganhos. 50% você paga. Os que podem pagar integral, pagam. Não tem de graça. É isso que a população não entende, né? As pessoas, o brasileiro não entende, nada é de graça. Tudo tem custo, ninguém trabalha de graça. Ele não percebe que o SUS, ele recebe recursos, né? Existe financiamento por parte das 3 esferas, né? Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e pela Prefeitura Municipal, né? Também os investimentos. Então, tudo custa. E a quantidade que a gente recebe de recurso, ele não é suficiente para você subsidiar todos os tipos de serviços dentro da saúde, né? Porque saúde não é só consulta, exame e remédio, né? Saúde tem diversos outros segmentos, né? Tem toda a parte burocrática, administrativa, tem transporte eletivo, então você precisa de ambulância, você precisa de combustível, né? Então eu falo, existe várias outras coisas dentro do sistema, né? Que as pessoas não conseguem enxergar. Né? Então, saúde não é só exame, consulta e remédio, né? É muito mais. Pra gente pensar rapidamente, porque aí o Adalberto vai continuar o papo com você. Eu vi. Como é que falava? Tinha um repórter que falava isso. Meninos, eu vi. Essa eu vi. Você vê o que é um povo e a cultura dele. O cara é rico pra caramba. Parou um baita de um
carrão lá importado lá na frente. Aquele carro custa uns 400 conto, daí para mais. Parou do outro lado, veio até o posto de saúde buscar. Como chama para diabético? Insulina, que é daquela boa, hein? Eu não entendo, mas tem uma insulina baratinha e tem a outra que é a chique. Ele veio buscar lá. O cara tem todas as condições. Não, ele veio buscar lá. E você não pode falar nada porque ele vai dizer, eu pago impostos. Sim. Caramba, mas... Consciência Você social, está entendendo? né? Tudo isso tem que ser pensado. Enquanto a gente não mudar como povo, nada muda. Né? E a gente sempre fica esperando aquele salvador da pátria, o cara que vai governar lá e vai deixar tudo do jeitinho que a gente quer. Não tem isso. Em lugar do mundo. Né? Mas vamos continuar, vai. E desculpe se eu falei demais, de fato falei mesmo, porque o que traz aqui então é isso. Não tem como fazer nada nesse caso, em resumo. Tá, é assim, na verdade a gente vai adotando medidas, né, de tentar administrar e minimizar essa perca, né, desses exames. Então a gente, quando é realizado, né, aqui no Hospital de Matão, eles têm a central que ligam para a pessoa confirmando, olha, seu exame, tal dia, tal horário, o senhor vem, né? Então, quando há sinalização por parte do paciente que ele não vai realizar o exame, então eles nos devolvem para que a secretaria possa trocar esses pacientes, certo? E a gente também, né, por medidas de controle, a gente não avisa, mas a pessoa chegou lá, já agendou o exame dela está para daqui 40 dias, né, que o sistema de agendamento do estado de São Paulo, que era o CROSS, né? Então a gente trabalha com 60 dias de antecedência. Então eu estou agora em janeiro, estou já fazendo agendamento para o mês de março. Né? As cotas de março já estão disponíveis no sistema para a gente fazer agendamentos. E então a gente começa a ligar bem mais próximo da data do agendamento para que essas pessoas venham retirar, né, a filipeta do agendamento, tentando minimizar aí, no caso, a perca ou, né, a falta desses pacientes aí no dia do exame. Alguma outra dúvida ainda sobre esse assunto? Que depois nós vamos falar do convênio. No ano passado, só para ter uma ideia, a gente fez uma matéria, como você acabou falando, a respeito dessas pessoas que não vão buscar os exames no hospital, até mesmo na Secretaria de Saúde. O ano passado chegava a 1.000 pessoas que deixaram o exame, de qualquer tipo de exame, até tomografia, que é um exame mais caro, um exame muito caro, né, Fábio? E agora Sim. a gente percebe que vem aumentando. Agora, é importante também saber de tudo isso, Fábio, que hoje a Secretaria de Saúde ela é interligada. Se você passa por uma consulta no posto de saúde, está lá o exame, qualquer consulta que você faça em outro posto de saúde, o médico vai puxar seu histórico e está tudo lá legal e está evitando até o pedido de novos exames também. Sim. Hoje, né, com a informatização da saúde, né, isso veio ajudar muito, né, por conta de você ter um acompanhamento do histórico desse paciente, por onde ele passou, quais foram as queixas, né, e quais foram as condutas adotadas pelos outros profissionais, certo? E também hoje, né, feito de forma manual, quem solicita o exame tem que lançar os resultados dos exames que foram solicitados. E nós estamos em processo de fazer a integração dos sistemas do hospital, né, que é o prestador de serviço, que realiza a maior parte dos exames para o município de Matão, e o nosso sistema da Secretaria de Saúde, né, que é o que a gente utiliza em todas as unidades de saúde, todos os nossos serviços. Então, com essa integração, nós estamos tentando fazer né, zero papel, né, exame sem papel, que esse é o nosso objetivo, para que o paciente solicitou, o médico solicitou o exame do paciente, ele foi, agendou, realizou. Quando sai o resultado, ele não entrega mais papel, não manda para a unidade de saúde, para o usuário poder retirar. Aí ele já vai subir direto no prontuário desse paciente. Então o próprio médico já vai enxergar esse resultado e ali mesmo ele já pode dar conduta. E se ele passar hoje no médico, amanhã ele vai para um outro médico que utiliza e enxerga o nosso sistema, ele vai ter essa informação lançada dentro do prontuário do paciente.
Então, nós tentando minimizar toda essa situação, né, de perder exame, resultado de exames que não buscam, né, que geram lá arquivos imensos, né, de papel, sem finalidade nenhuma, porque não tem finalidade papel guardado na gaveta, né? Importante, isso vai gerar economia para o município, acaba com aquela burocracia toda de vai papel para lá, pega assinatura aqui e volta. Legal, tomara que dê certo e que seja feito o mais breve possível. Tá aí uma outra situação também que acaba um pouco com essa história de não buscar o exame já vai direto para o posto de saúde, o médico vai ter conhecimento desse exame. Se a pessoa voltar novamente por consulta, eu imagino que seja desta maneira, né, Fábio? Sim. Na verdade, a gente acaba eu passo no médico, ele pede um exame hoje, eu passo no médico, ele pede outro exame, né? Então, que antigamente a gente escutava muito, o exame não é meu. Quando o médico dizia, né, não vou olhar o resultado desses exames porque não é meu, né? Não fui eu que pedi. Então, isso acaba, que na verdade eu falo, o exame é do paciente, independente de onde ele vai, e se ele tem aquele exame que dá para você estar dentro de um período de validade, né? Ele deve ser, sim, olhado e observado pelo profissional que não fez a solicitação. Com certeza, né? é importante isso na hora da consulta, o profissional, Sim. o médico da área, ter lá o prontuário do paciente, saber todos os exames que ele realizou, qual foi o resultado desses exames, para dar sequência no atendimento. Até a gente que é leigo sabe que a importância disso no sistema de saúde. Fábio, qual que é o prazo desses exames, a validade desses exames? Fui o exame, não retirei o exame, depois daqui 6 meses eu volto lá na Secretaria de Saúde, olha, o médico passou, vou ter que fazer esse exame novamente, eu já tinha feito e não fui buscar. Qual que é o prazo de validade? Tá, depende muito do tipo do exame, né? Fala, exames de sangue, ele pode ter uma alteração, né, assim, momentânea, no caso da dengue. Eu falo, você vai numa semana, você faz a coleta, né? As suas plaquetas estão lá embaixo. Aí na semana seguinte você já está melhorando, saindo do quadro mais crítico da dengue. Então as suas plaquetas começam a aumentar novamente. Então, no caso de dengue, você repete o exame, às vezes uma semana assim, numa semana, na outra já seguida, tá? Até entender que ela está subindo e está tudo bem com o paciente. Agora, existem exames laboratoriais que você tem validade de 30, 90 dias, depende muito do quadro do paciente. Tá? Que nem um exame de glicemia glicada, ele tem validade aí de 6 meses. Então, a cada 6 meses, né, pacientes diabéticos fazem esses exames para entender, né, se durante esse período, como é que estava a taxa, né, de glicemia desse paciente. Ainda falando aí das pessoas que não vão buscar os exames, eu estive essa semana passada na farmácia, até encontrei você na saída, estava junto com a minha esposa. Aliás, de 50 anos, eu nunca tinha entrado na farmácia. Foi a primeira vez que entrei, lá fiquei por 20 minutos. Eu pude ver o atendimento do pessoal, aliás, quero parabenizar o atendimento, porque é assim, né? Quando tem que criticar, a gente critica, elogiar é muito difícil. Então, parabéns o atendimento, a atenção que eu percebi, naquele momento que eu fiquei ali esperando ser atendido, aliás, muito bem atendido. Quando eu cheguei na recepção, tinha uma moça fazendo uma triagem para aquelas pessoas que são leigas. Olha, esse medicamento é em tal lugar, esse aqui é alto custo, não é obrigação do município, mas tem toda uma orientação como você deve fazer para poder adquirir esse medicamento. Fui muito bem orientado. Nós passamos por uma outra profissional também que orientou muito bem, explicou, separou os pedidos dos remédios de alto custo, que muitas vezes o pessoal não entende. O município tem uma obrigação de medicamento, o estado tem, e também o governo estadual, o governo federal tem a obrigação de mandar medicamento, e muitas vezes não vem a quantidade de medicamentos que o município necessita. Eu percebi isso lá, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, Fábio, porque você tem mais conhecimento do que isso. E também obtive a informação ali, a gente estava perguntando, e você acaba perguntando demais, faz parte do repórter, do jornalista, é curioso, que muita gente também que entraram na justiça pedindo medicamento de alto custo acaba ganhando e não vão buscar. Obrigado, né, pelo reconhecimento, né, que de fato a gente recebe só críticas, né, falar crítica faz parte de todo esse processo de trabalho, né, e às vezes é o descontentamento, né, de 10% de tudo aquilo que a gente faz, né, mas o que dá visibilidade, infelizmente, né, nos serviços públicos é que
aqueles 10% fazem os outros 90% não serem bons, não serem eficientes, né? Como falar que o serviço é ruim, né? Isso dá visibilidade. Se os 90% que são bem atendidos, que recebem, né, fizessem o papel inverso disso, né, esses 10% às vezes não seriam nem notados. Então fico feliz, agradeço aí o reconhecimento da sua parte. E de fato é assim, né, alto custo, como a gente se refere, né, que é o termo popular que a gente utiliza para esse programa, que é dos componentes especializados, que isso são de responsabilidade do governo do estado. Então, esses alguns medicamentos, né, o governo do estado que tem que disponibilizar. E existe essa parceria com os municípios, né, dos nossos pacientes não terem que sair aqui do nosso município e até o município de Araraquara para poder montar esses processos. E não sei se você percebeu, lá dentro, né, a gente tem acho que seis funcionários que trabalham exclusivamente para esse tipo de processo, porque ele requer uma documentação, né? O que não ocorre no nosso balcão de dispensação. Veio com a receita, a gente tem o medicamento e já dispensa. Agora, para o governo do estado é diferente, a gente tem que montar esse processo, a cada 3 meses tem que ser renovado esse processo, levar toda a documentação, prescrição médicas, né? Tudo certinho de acordo com os protocolos que o governo do estado estabelece para poder dispensar aquelas medicações, tá? E tem os medicamentos que vêm via Ministério da Saúde, né? Que são esses medicamentos quando a gente do HIV, tuberculose, esses medicamentos mais doenças de notificações compulsórias, né? Essas doenças infectos contagiosas. Então, esses medicamentos são custeados pelo Ministério da Saúde e que, de fato, são medicamentos muito caros, né? Tem medicamento que custa mais de R$100 mil e são disponibilizados gratuitamente pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde, que vem do Ministério da Saúde, tá? Tá certo, Fara. Aproveitando, a semana passada, a Prefeitura acabou realizando um novo convênio com o Hospital Carlos Fernando Malzone, de mais de R$1.700.000, comprando aí novos exames e procedimentos. Isso vai atender quase 6 mil e poucas pessoas, exames que estão parados lá na Prefeitura. Gostaria que você falasse quais são os exames que serão realizados através dessa compra no hospital. Tá. Realmente, né, a gente vem discutindo já há bastante tempo, tentando chegar num consenso, né, em questão de valores, quais são os exames mais prioritários, aquilo que a gente de fato não vai conseguir atender via convênio com o Estado, né, aquelas pactuações naturais, né, aquilo que já existe pactuado, aquilo que já existe um fluxo estabelecido e uma quantidade às vezes insuficiente momentaneamente que provavelmente, né, futuramente, isso se resolve com contratação de profissionais dentro dos prestadores de serviço, né, que isso ocorre em todos os lugares, né. Os exames são realizados por prestadores de serviço e esses prestadores de serviço também existe a questão de não encontrar profissional para realizar, né, como é SUS, e o SUS existe a tabela, né, do que se paga por procedimentos e realização de exames. E às vezes você não acha profissional que queira trabalhar no SUS, né? O convênio sempre acaba pagando um pouco mais, então isso às vezes não é rentável para a pessoa. Então o profissional procura um outro local de trabalho, então existe essas deficiências às vezes que você não tem aquele profissional para realizar aquele exame em determinado período. Então isso pode ser resolvido às vezes temporariamente, né? E existe aqueles que a gente sabe que é uma demanda muito grande, que todas as cotas que são disponibilizadas, né, são insuficientes e aí o município acaba comprando. Então é isso que a gente está fazendo, comprando exames de imagens, ressonâncias, ultrassom, né, que são esses exames que vão auxiliar no diagnóstico, né, desse paciente, qual o que acomete esse paciente, né, e qual a medida a ser tomada de acordo com os resultados de exames, né? Lembrando que o exame ele é só auxílio diagnóstico, né? Ele só para ver e confirmar aquela suspeita do médico. Com certo? Essa compra agora, Fábio, dá para destravar um pouquinho essa fila de espera que existe em Matão? Sim, dá para a gente caminhar bem,
né? A gente, isso vai ficar centrado na própria secretaria lá comigo, né? Não sou eu que vou cuidar especificamente dos agendamentos, mas vai estar sob minha supervisão, inclusive para que a gente não haja o agendamento e a falta. Nos exames excedentes que ocorreram durante o ano de 2022 e começo de 2023, a gente percebe que também há faltas, né? Você agenda os exames, você contrata com o prestador de serviço aquele dia, aquele horário para poder realizar o exame, e mesmo assim há falta também. Então isso está centrado lá com a gente dentro da secretaria e a gente vai fazer a gestão disso para que haja o mínimo possível, né, de prejuízo, da gente pagar para realizar o exame e o paciente não ir. Pois essa assinatura aconteceu na semana passada, a gente sabe que tem toda uma burocracia até começar a realização desses exames. Tem previsão? Já está começando? Tem uma previsão para iniciar? Sim. Na próxima semana, a gente já está assim, já em conversa com o hospital também, né, que é o nosso prestador de serviço, alinhando com cada setor, né, que existe vários setores dentro do hospital, alinhando a capacidade operacional também, disponibilizar as agendas e os horários para que a gente possa chamar os pacientes, fazer o agendamento e serem encaminhados para realizar os exames. Então a gente está nesse fluxo ainda, alinhando ainda essas situações, tá? E a gente está finalizando aí a parte legal, né, o trâmite burocrático de dentro da prefeitura, que você não pode haver compra de nada sem um prévio empenho, né? Aquele serviço está lá empenhado e a ordem de serviço. Então isso a gente está finalizando agora, como mudou o ano, né? Toda aquela questão de dotação orçamentária. Então a gente está finalizando isso também e já alinhando com o hospital as disponibilidades, né? De acordo com a capacidade operacional. E o que a gente tem é assim, algumas demandas a gente vai conseguir absorver no fluxo normal, né, durante o dia, né, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E alguns procedimentos, a gente já houve essa sinalização por parte lá do hospital, que vão ser realizados fora do horário de fluxo normal, né? Vão realizar depois das 17 horas até as 20, sabe? Então, alguma coisa para poder atender essa população, né? Para ele cumprir a demanda dele normal e mais o que a gente está fazendo a compra como excedentes. Que bom essa informação, porque veio essa dúvida também, tá? A gente sabia, bom, o hospital já tem um trabalho diário e não é pouco, a gente percebe que é um hospital que atende toda a nossa região, Sim. na realização de exames também, agora acrescentando mais esses da Prefeitura de Matão. Então, abrindo mais espaço no hospital, mesmo que seja após as 17 horas, vai atendendo a população e vai agilizando essa fila. A gente espera que essa fila possa aí agilizar bastante até o final desse ano, com certeza, né, Fábio? Sim, é o que a gente espera, né? Minimizar todo esse represamento, né? Eu falo a saúde, falo média e alta complexidade, que é essa parte dos pedidos e geração de exames e os resultados, né? Já vinha sofrendo antes da pandemia. E depois com a pandemia que a gente houve aquela suspensão dos serviços, né, eletivos, que eram somente para procurar os hospitais, né, casos de extrema urgência, né, porque isso então já existia uma deficiência, mas ainda dava para se mantendo. E após a pandemia isso se agravou ainda mais. E a gente vai agora, né, com a compra desses exames e esses procedimentos também cirúrgicos para poder minimizar essa fila, né, a gente tentar zerar tudo isso. A gente sabe que enquanto a gente está fazendo aqui, lá na ponta está gerando novas demandas, né? Mas a gente vai... nós estamos em outro trabalho, né, conjuntamente com tudo isso, uma central de regulação e auditoria, onde nós temos hoje um papel de um médico, onde vai fazer toda a avaliação desses pedidos, né? Aquilo que começa a gerar uma demanda maior, ou aquilo que a gente vê que tem encaminhamentos sem critérios, né? Existe pedidos sem critérios, a gente também está fazendo a correção de lá na ponta, né? De onde gera toda a demanda, da gente corrigir esses procedimentos também, tá? Para poder, de alguma forma, dar uma boa minimizada, vamos dizer, organizar a casa, né? Porque chama-se regulação, né? Sem regular, é regular de fato mesmo, né? Você entender e dizer por que está sendo feito, né? Estou regulando isso aqui, né? Para dar
vazão àquilo realmente que é mais importante e aquilo que de fato tem que ser realizado. Faro, muito obrigado pela presença e bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos.